evangelho pregar, pois tua palavra vive em meu coração e muitas almas ganhar. Nossa vida deve estar constantemente ligada na palavra de Deus. Nós temos que estar ligados na palavra do Senhor o tempo todo. E aí na página 5 diz assim: a Igreja de Cristo tem a mensagem e o poder para transformar a sociedade e foi estabelecida para cumprir este papel. Porém, se ela perder sua mensagem e seu poder, não terá condições de executar sua função. Jesus Cristo, há 2000 anos, exortou seus discípulos sobre o perigo de perder a mensagem e o poder. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui eu queria ressaltar essa palavra aqui, vossas boas obras. Vossas boas obras. Para muitos, infelizmente, boas obras é uma opção. Você fazer boas obras é uma opção. Domingo eu vou fazer uma boa obra, eu vou ali fazer isso. Semana que vem eu faço de novo. No Natal, dia 25 de dezembro, eu vou lá distribuir uns brinquedos para as crianças carentes. É uma boa obra. Vou fazer uma boa obra. O que é boa obra? Como que nós devemos fazer ela? Quando nós devemos fazer ela? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos, no capítulo 9. Eu queria que alguém lesse para mim o versículo 15 e o 16. Nós vamos entender qual é a maior obra que nós precisamos fazer. Qual é a maior obra que nós precisamos fazer? Atos 9, 15 e 16. Quem achou pode ler. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Pronto. Deus escolheu a cada um de nós primeiro para fazer essa obra aqui, levar o nome dele. Levar o nome do Senhor. E levar o nome do Senhor não é simplesmente falar de Jesus. Não, porque falar de Jesus, um cachaceiro fala, um bêbado fala, um drogado fala. Todo mundo fala. Falar, todo mundo pode falar. Agora só tem compromisso, só pode ser feita uma boa obra quem dá testemunho desse nome. Então levar o nome de Cristo é dar testemunho. Abra sua Bíblia aí em Lucas, por favor. Lucas capítulo 24. Lucas 24. E o versículo, alguém lê por favor, o versículo 47 e o 48. Lucas 24, 47 e o 48. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Ontem nós, falando sobre isso aqui, lá no monte, e esse versículo veio ao meu coração, porque nós somos testemunhas de tudo que nós estamos aqui aprendendo. Quando a Bíblia fala em João 13, versículo 17, agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, se as praticardes. O testemunho nosso, irmãos, vale mais do que 1000 sermões, 1000 pregações, 1000 ensinos. Ontem o pastor Luciano estava falando da importância de vigiar, né, pastor? Que adianta às vezes aquele monte estava lotado de gente lá ontem, lotado de gente, cantando, gritando, orando, pulando, rindo, conversando, mas se não vigiar, gente, não resolve. Não resolve entrar num propósito de oração e jejum 40 dias e não perder nem um dia de propósito. Não resolve.
É isso, pastor Aprígio, que nós precisamos trazer a consciência de quem vai entrar nesse propósito. É saber que a partir do momento que nós fazemos um compromisso com Deus, eu já falei isso na igreja, eu vou repetir, quando nós convidamos um casal para jejuar, entrar num propósito de jejum e oração, lá nos Estados Unidos, a esposa desse amigo nosso falou assim: eu não vou jejuar nunca, vou eu entrar em propósito, vou não, porque depois o diabo atenta, as coisas estão boas, está tranquilo, as coisas vão ficar ruins, porque toda vez que entra em propósito, entra em oração, entra em jejum, o diabo atenta ao diabo, o diabo não fica satisfeito, e isso traz medo no coração de muito crente, de muito cristão que não entra nesse propósito, não entra num propósito de oração e jejum. Por exemplo, é muito mais fácil entrar num propósito de uma campanha de prosperidade, é fácil. É fácil entrar numa campanha de cura e libertação, é fácil. Agora, entrar numa campanha, num propósito, que a Bíblia diz que a gente precisa matar a nossa carne e vivificar o nosso espírito, que a gente precisa matar os nossos olhos físicos, a nossa visão física e olhar e ter a nossa visão através da fé e enxergar com a fé, praticar o amor, quer dizer, morrer para nós mesmos e se importar mais com os interesses dos outros. Quer ver? Abra sua Bíblia aí em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Olha o primeiro versículo até o 3. Alguém lê, por favor. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, contemplai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. O 3 também? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Considerar os outros superiores a si mesmo. Como é que você considera uma pessoa cheia de defeito, cheia de problemas, superior a si mesmo? Como que você consegue fazer? Como que você consegue enxergar uma pessoa problemática superior a você? Você pensa assim: nossa, aquela pessoa dá trabalho para todo mundo, aquela pessoa ela deve todo mundo, aquela pessoa é problemática, e eu faço de tudo para andar certo nos caminhos do Senhor, faço assim. Você se sente superior a ela, e Deus não está querendo dizer isso. Quando você encontrar pessoas necessitadas, quando você encontrar pessoas que precisam desse amor, que precisam ser abraçadas, você entender que você já tem Cristo, que você já é um cristão, e você já serve um Deus vivo, um Deus poderoso, você precisa fazer que aquela pessoa é a coisa mais importante, é a pessoa mais importante naquele momento para receber aquilo que você já tem. Você precisa entender que ela não tem Deus, por isso que ela faz isso. Você precisa entender por que pessoas te maltratam, por que pessoas fazem coisas ruins com outras. Por quê? Por falta de Deus, gente. Então, quando nós colocamos aquelas pessoas superior a nós mesmos, quer dizer, nós colocamos ela, a necessidade dela, não ela, mas a necessidade dela, de Deus, que você tem esse Deus. Então, você colocar a pessoa no lugar que ela precisa estar, que é na presença de Deus. Isso é você colocar as pessoas superior a si mesmo. Está tudo bem na sua vida? Está tudo bem com você? Por que você vai jejuar e orar? Por que você vai entrar num propósito? Por que você tem que se preocupar com os outros? Porque você é um cristão genuíno, gente. E um cristão genuíno não vive somente para si mesmo. Não vive somente para si. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, por favor. Romanos, no capítulo 14. Alguém lê, por favor, versículo 7 e o 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que
quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se somos do Senhor, nós morremos com Ele e nós vivemos com Ele. Então já não podemos mais viver para nós mesmos, mas viver para o Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14. Todos esses versículos que eu estou lendo, irmãos, é para te trazer a consciência, trazer uma motivação para você entender que o propósito não é uma opção, gente. Esse propósito aqui não é uma opção, é uma necessidade de sobrevivência. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, quem achou pode ler. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morrer por todos, logo todos morreram. E o 15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. Está vendo aí? Se você tem Jesus, você não vive para você mais. Você sabe o que quer dizer isso? É você não colocar mais as importâncias suas em primeiro lugar, mas colocar as de Deus em primeiro lugar. E eu quero dizer para você que aquela pessoa que está lá fora, aquela pessoa que está lá no mundo, na perdição, ela é a importância maior para Deus do que as suas importâncias pessoais. Deus não está muito preocupado em querer te dar carro, casa, dinheiro, não. Deus está mais preocupado com almas. Então, se você começar a colocar as pessoas superiores a si mesmo, quer dizer, você vai preocupar com almas, com vidas. É isso que, infelizmente, a igreja não consegue entender, que ela tem o poder de mudar uma sociedade, gente. Nós não podemos fechar os olhos para a autoridade de Deus que está na nossa vida. Nós não podemos fechar o nosso entendimento e saber que é só através da igreja que as pessoas mudam, só através do Evangelho que as pessoas mudam. Vocês sabem o que está escrito em Romanos 1,16? Porque hoje as pessoas entendem que o poder de Deus é uma manifestação momentânea. O poder de Deus não é uma manifestação momentânea, gente. O poder absoluto de Deus, o poder pleno de Deus é o Evangelho completo. Não é somente curas, milagres, restauração, bênção financeira. Não. O princípio do poder do Senhor, do poder é a palavra, é o Evangelho. Romanos 1,16. Quando Paulo diz, né, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o que está falando? Que o poder que Deus quer manifestar na nossa vida não é só você orar para uma pessoa e essa pessoa ser curada. Não é só você orar para uma pessoa e essa pessoa ser próspera. Não é só você orar para uma pessoa e as coisas materiais, coisas físicas acontecerem. Não. Mas Deus quer que você ore com pessoas que elas sejam libertas das garras do diabo, das garras de Satanás, que elas possam encontrar a salvação. Você precisa entender isso. Em nome de Jesus, nós, como cristãos, gente, pastores, obreiros, remanescentes do Senhor, instrumentos de Deus, debaixo dessa tenda aqui, ó, nós precisamos entender isso, que o propósito principal é Cristo para as pessoas. As pessoas estão morrendo, indo para a igreja, participando de cultos e indo direto para o inferno. Por quê? Porque acham que Deus está dentro de quatro paredes e não consegue trazer Deus para dentro das suas casas. Fechou a porta da igreja, acabou o culto, Deus ficou lá dentro. Então, o propósito, irmãos, desse projeto aqui é esse, é você entender o real significado da sua existência. Tem uma frase que eu acho muito forte, e o pastor Miles Monroe, não sei se os irmãos conheceram, ouviram falar dele, é um homem abençoado. Ele fala que a maior tragédia na vida não é a morte, é uma vida sem propósito, é uma vida sem Deus. Então nós vamos entender isso, gente. Nós estamos deixando as coisas corriqueiras da nossa vida nos afogar, nos sobrecarregar, e nós não podemos aceitar isso. Amém? Olha aí na página 5 do livro. Eu quero ler só essa primeira parte aí. Diz assim, ó: o texto apresenta dois elementos fundamentais: sal e luz. O
O sal conserva no meio de um mundo em estado de putrefação. Olha como é que está o estado do mundo, gente. Podridão pura, né? E deterioração moral, social e espiritual. É espiritual. Você está vendo que a promiscuidade, ela tem aumentado muito ou não temos? Demais. Demais. Por isso que eu falo uma coisa, olha aqui para mim. Os pastores podem me ajudar, que nós estamos aqui discutindo, conversando. Hoje, essa palavra, essa expressão, eu tenho liberdade em Cristo, ela foi deturpada. Porque hoje, liberdade em Cristo, preste atenção, liberdade em Cristo, elas interpretam hoje dentro das igrejas como que pode pular, pode dançar, pode bater palma, pode gritar, pode correr, pode andar à vontade, pode fazer tudo à vontade, e liberdade em Cristo não é isso. Liberdade em Cristo, em nome de Jesus, é o que a Bíblia fala em 1 Coríntios. Leia comigo, por favor. Vocês vão entender o que tem acontecido. 1 Coríntios, no capítulo 16, deixa eu ver, é isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Primeira Coríntios 9, versículo 16. Quem achou para ler? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho, você não tem a liberdade em Cristo, é uma obrigação de pregar o Evangelho. Quem é livre em Cristo deve viver o Evangelho. A liberdade não é só cantar, pular e ser livre, sentir bem dentro de igreja, não. É você sentir que você tem uma obrigação de pregar o Evangelho. Esse livro aqui, o projeto, o propósito desse livro é ganhar alma, gente. É colocar a nossa vida no altar do Senhor. Infelizmente, pessoas conseguem aceitar mais a religião, a sua denominação, do que a palavra. Se o pastor presidente, o meu pastor presidente me der uma ordem, eu obedeço, eu preciso obedecer. Por que eu não obedeço então a palavra do Senhor? Os 6 meses são a nossa carta, isso? Isso. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. Nós somos essas cartas que Deus escreveu uma história. A sua vida é uma história que Deus escreveu. Não com tinta, mas como aqui a palavra do Senhor fala, Ele escreveu com o Espírito do Deus vivo em vossos corações. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a saída da vida. O que está em nosso coração, o que está em nossa vida? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós entendemos que Deus escreveu uma história na nossa vida e que as pessoas lá fora precisam nos ver como uma carta aberta, que elas possam ver a nossa vida e ler uma história linda e ver o que Deus fez, gente. Irmãos, é frustrante você servir a Deus dentro de 4 paredes só e você achar que pode fazer o que quiser, que você não tem compromisso com Deus lá fora, que você não tem compromisso com Deus segunda-feira, terça-feira, lá no seu trabalho, lá na escola, onde for. Então, é que nós possamos entender o propósito disso aqui. Isso aqui não é uma opção. É difícil, né? Hoje você no meio de tantas pessoas, pastor, é difícil achar 12. Que é algo que não é uma opção. Ah, eu não sei, pastor, se eu vou fazer, eu não sei.
eu não sei, eu vou ver. Porque eu estou trabalhando demais, eu estou fazendo isso, estou fazendo isso aqui, estou fazendo aquilo lá, estou fazendo aquilo outro, eu vou ver. Irmãos, não é opção. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de você se não obedecer, se não pregar o Evangelho. Então, eu quero terminar aqui na página 5. E eu vou terminar isso aqui para os irmãos entenderem a importância desse propósito. Amém? Diz aí, o sal também dá sabor. O mundo está insosso, quer dizer, sem sal, ou parcialmente salgado só, e sem sabor, vazio, e experimentando alegrias passageiras. Olha a situação do mundo, que Cristo, na época de Cristo aqui, quando Paulo escreveu, aproximadamente 70 anos após Cristo, Filipenses, volta lá em Filipenses 2, Filipenses 2, por favor. Filipenses 2, versículo 14 até o 16, por favor. Alguém lê? Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu mergulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. A pessoa entende, ela tem essa consciência, gente, de tudo que você faz nessa terra para você é passageiro. Não adianta você perder tempo com você, porque tudo é passageiro. Agora, se você priorizar o que não é passageiro, o que não é vão, que é retendo essa palavra, é correndo com Cristo, sabendo que você trabalhou com Cristo, trabalhou para Cristo, fez a obra de Deus, cumpriu a sua responsabilidade no reino de Deus, permanece para sempre. Porque o resto, tudo que você fizer aqui, vai passar, vai ficar por de Cristo. Todos os seus patrimônios, tudo que você construiu aqui, empresa, vai ficar tudo aqui. E nós temos que ter essa preocupação, e quando a Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, fala assim: portanto, amados irmãos, sejais sempre, não só de domingo, não somente na quarta, não somente na terça, mas sejais sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho do Senhor não é vão. Não é vão. E vão é passageiro. O trabalho do Senhor é o único que permanece, é a única coisa que vai te fazer ir para o céu, aquilo que você faz para a eternidade. Amém? Então, que nós possamos refletir sobre esse propósito aqui desse livro, em nome de Jesus. Eu quero, na página aí da primeira lição, vocês vão entender que bom que é isso aqui, gente. Na página 13, diz assim, ó: o que é um cristão? Os irmãos concordam? Os pastores podem ajudar a acrescentar também o que eu vou dizer antes de nós lermos. Você também pode aí, além dos pastores, pode dar a sua opinião, o seu comentário. Você acha que a maioria dos cristãos hoje, você acha que eles entendem, nós cristãos entendemos o que é um verdadeiro cristão, o que significa ser um cristão? Vocês acham que as pessoas estão se titulando um cristão sem saber o que é ser um cristão? Não é verdade? É muito fácil dizer que eu sou um cristão. É muito fácil eu falar que eu sou um evangélico. E essa palavra evangélico nem na Bíblia não está. Hoje é conveniente, né, pastor? Quer ser evangélico, hoje é bonito, dá status. Antigamente você falava sério, crente, você era perseguido. Carregar sua Bíblia pra você ver. E você vê que quer ser perseguido. Hoje é lindinho, bonitinho de carregar uma Bíblia. Hoje o cara vê assim, nossa, aquele lá também é de Deus, ó, pessoa boa. Antigamente, eu falava uma coisa pra você, carregar sua Bíblia, você dentro do ônibus, dentro do povo, não queria nem sentar perto de você. Vai pregar pra mim, esse enjoado.
Aí. E era desse jeito. As irmãs iam com a bolsa grande para carregar a Bíblia dentro da bolsa. Mas o senhor acha que hoje as pessoas já estão aceitando esse modismo porque o evangelho que está sendo pregado, ele está sendo light demais, muito banalizado demais? Por isso que, esse evangelho eu quero. Vamos fazer um culto lá em casa? Bora, esse culto eu quero, porque não é um culto mais como antigamente, né, pastor? Está usando o evangelho de conveniência, né, pastor? Prega aquilo que convém. Está sendo adaptada ao ser humano. Quando eu comecei, pastor, assim, os jovens não pegavam na mão das irmãs, não. Das outras jovens, de jeito nenhum. Um jovem, se pegasse, falava, era 3 dias dentro da caverna. Mas você vê. Para pegar na mão, não podia pegar não. Os jovens é diferente, né? Eu trouxe o mundo para dentro da igreja, né? Pastor Luciano, o senhor falando um negócio desse aí, imagine se a igreja estivesse lotada de jovens, os irmãos, os jovens e os adolescentes iam falar, Deus me livre, né? Deus me livre, pegação na mão. Mas não, se fosse hoje, olha, ninguém pode ter o WhatsApp e Facebook. Nossa. Sou tantinho de crente que ia ficar desviado, aí não podem falar, Então, gente, a palavra para você, o pastor, né, pastor? Pastor Aprílio, pastor Luciano, a palavra evangelho, o que significa a palavra evangelho? Boas novas, não é? Não é boas novas? Se nós nos intitulamos evangélicos, nós precisamos ser notícia boa, boas novas para as pessoas que não têm notícia boa, só vivem notícia ruim. Se você perguntar assim, você é crente? Eu falo, não, sou evangélico, não é? Sou evangélico. Sou evangélico. Falo desde pergunta para você ver, pode perguntar, você é crente? Não, sou evangélico. Então perderam o significado, o maior significado da palavra cristão. Perdeu, não se vive mais esse cristianismo, como o pastor Aprílio falou, e é pura verdade, gente. E dói o coração, pastor Aprílio, ver igrejas entrando em campanha, saindo em campanha, mas campanhas que agradam o povo, de conveniência. É muito triste, irmãos. Não é verdade? Aqui, ó, vamos aqui na quarta 13. O que é um cristão? Diz aí, versículo de Atos, né? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vocês estão entendendo que surgiu esse título de cristão após o ensino? Vamos ler de novo. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Quando que isso aconteceu? Quando eles se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então, o cristianismo, ele só acontece através de ensino, gente. O ensino da palavra, e é um propósito esse do livro. Esse livro todo, ele fala sobre isso, sobre ensino, sobre Bíblia, gente. Aqui não está ensinando ninguém nada demais, a não ser levar para o céu. Amém? Não é um ensino superficial, mas é a palavra pura. Olha aí, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. Em Atos 11, 26, 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Apenas 3 vezes. Quer dizer o quê? O que nós podemos entender com isso? Que falarmos demais não resolve. A Bíblia só fala 3 vezes a palavra cristão. E nós estamos levantando bandeiras. Não adianta fazer passeata na rua. Não adianta, gente, ir para as ruas, combater a corrupção. Não adianta ir para as ruas combater a apostasia. Não adianta se nós não fazermos mais do que falamos. Precisamos fazer mais do que falamos. Acabei de abrir a sua Bíblia aí em Provérbios. Provérbios no capítulo 16. Não, Provérbios 12, versículo 14. Provérbios 12, versículo 14. Olha o que diz aí. Alguém lê, por favor? 12, 14? Isso. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, do trabalho de sua mão será recompensado. Ele é recompensado pelo fruto da sua boca? Ele é recompensado pelo fruto da boca? Não, das obras de sua mão.
pelas mãos que fazem. A recompensa não vem pela boca. A recompensa vem pelo que faz. Amém, irmãos? Então nós precisamos ser essa igreja que vai, que entra em ação, que mexe com as pessoas, com as suas atitudes, em nome de Jesus. Olha aí no livro. Ela foi utilizada pelos gregos e romanos em referência aos seguidores de Cristo. No original ela significa aquele que aderiu a Cristo ou aquele que é um seguidor de Cristo. Ao longo dos séculos a palavra foi expandida para todos aqueles que pertencem ao segmento ideológico chamado cristianismo, e com isso acabou perdendo o seu sentido original, seguidor ou pertencente a Cristo. Se voltarmos às raízes do cristianismo, o verdadeiro cristão é aquele que tem um compromisso profundo com Cristo, com seus ensinos e vive os princípios da palavra de Deus. Eu não vi ninguém falar amém, quero ler de novo. Se voltarmos às raízes, você lembra, pastor Aprígio, quando o senhor converteu? Lembra, pastor Luciano? Pastor Luciano mais de idade aqui. Se voltar essas raízes, pastor Aprígio, quando o senhor converteu do verdadeiro cristianismo, a fé genuína, o senhor sente saudade, não sente? Era difícil? Era. Não tinha a tecnologia que tem hoje? Mas era prazeroso. O povo tinha prazer, eles se orgulhavam de ser chamado cristão, mesmo com todas as dificuldades, os ataques, o pastor Luciano, as perseguições. Se voltarmos às raízes com Cristo, com seus ensinos, e vive os princípios da palavra de Deus. Alguns se consideram cristãos, preste atenção, porque nasceram em um lar cristão, que se diz cristão. Outros porque foram batizados quando eram crianças. Alguns dizem que têm Cristo desde que nasceram. Outros dizem, nasci em um país cristão, portanto sou cristão. Podemos denominar isso de cristianismo cultural ou nominal. Os irmãos concordam que o cristianismo hoje tem se tornado uma cultura, não um princípio? Por exemplo, o que é a cultura cristã? Show gospel, camisetas, cartazes, bonés, tudo que é propaganda, marketing, tudo que traz dinheiro, tudo que é comercializado é cultura. É cultura. A cultura aqui no Brasil é comer arroz e feijão. A cultura lá no México é comer farinha com pimenta. É assim, não é, gente? O que hoje a cultura do cristianismo, a cultura cristã no Brasil tem ensinado? O verdadeiro cristianismo? Ou um cristianismo superficial, gente? Então, para a glória do Senhor, que nós possamos refletir a nossa vida, se a nossa vida é uma cultura, se o nosso cristianismo que estamos vivendo é uma cultura, somente uma nomenclatura, né? Tanto é que foi feita uma pesquisa e de 10 anos para cá fala-se que o Brasil é um país de evangélicos, né? Que tem-se uma porcentagem muito grande. Mas eles pesquisaram e de 10 anos para cá ela não cresceu mais. Esse número não cresceu. Por quê? E eles questionam por que a palavra que tem sido pregada hoje não tem tido esse impacto na vida de pessoas para que haja uma verdadeira conversão. O que está acontecendo? Falta poder na palavra, a manifestação do Espírito Santo. Essa igreja de hoje está praticamente quase igual a igreja católica. Vai, faz o culto, ninguém sente nada, não vê nada, vai embora para casa. Antigamente o povo via tudo, era o fogo, porque todo mundo tinha essa conduta, né, de ser um cristão de verdade. Se todo mundo tiver uma conduta de cristão, gente, essas igrejas pegam fogo. Se uma igreja dessa aí com 2.000 pessoas, as igrejas antigamente eram 150, 200 pessoas no máximo, pegavam fogo, então todo culto tinha fogo, tinha poder de Deus. E obviamente é justamente isso, é a manifestação do Espírito e poder. Porque se não tem manifestação, não tem nada. É verdade. Fica lá, faz o culto, canta lá na frente, cantor, aí vem, traz uma palavra, vamos embora. Ficou mecanizado demais. Ficou mecânico, aí não resolve. Vou para a igreja, a pessoa já vai para a igreja e sabe exatamente o que vai acontecer. Já sabe. É igual na igreja católica, tinha um livrinho, né? Já, né, Bastão? Pronto. Eu acho que falta arrependimento, tanto das pessoas que pregam, tanto das que ouvem. Tanto que houve arrependimento.
Isso está demais, assim, né? E com isso está esvaziando as igrejas. As igrejas estão perdendo muito membro, porque as pessoas vão em busca realmente vai em busca que tem um milagre, que tem isso, vai, realmente o povo vai atrás mesmo. O povo ia atrás de Jesus, procurava o quê? Queria milagre, a ação de Deus, e tinha que oferecer, né? Aí a igreja, uns 12 anos para cá, trouxe muito mundo para dentro das igrejas, agora para tirar o mundo dentro da igreja está dando trabalho. E os líderes principais, tudo sabe disso, está tudo doido. Está tudo doido agora porque quer mudar. Mas não vai mudar assim de hoje para... Se mudar, aí quebra a banca, né? Quer dizer, para eles mudarem, ele tem que trazer o Espírito Santo de volta para casa. O Espírito Santo voltar, tem que fazer limpeza na casa. Tem que fazer limpeza na casa, é isso que eles não querem, esvaziar a casa. Então aí fica aí, ele batendo naquele fundo mecânico, aquela coisa ali, vai mais naquele sistema. Pois é. E a gente não precisa achar que Deus age de qualquer jeito, não. Não, qualquer jeito que fizer, Deus faz. Não é assim, não. Não é qualquer jeito, não. Falou sim testemunho. Porque infelizmente hoje a igreja não tem sido um referencial como ela era em muitos anos atrás. Isso é verdade. Entendeu? Prega-se a palavra, mas não vive-se o que é pregado na palavra, na questão da santidade, na questão de transformação de vida. Então, prega-se a palavra, mas por que ela não tem alcançado o seu objetivo, que é a salvação de almas? Porque as próprias pessoas que pregam a palavra, que estão dentro da igreja, não dão testemunho. Então, como que o mundo, igual o pastor falou, por que o mundo antigamente olhava para nós, uns anos atrás, e não queria ver-se como nós carregando uma Bíblia? Porque havia testemunho. E como o pastor falou, hoje o mundo entrou dentro da igreja. Então, para o povo que está no mundo, é igual a eles vão fazer diferença, vai sentir diferença no quê? Que a gente possa voltar esse tempo, pastor. O propósito dessa tenda, pastor Luciano, pastor Davi, né? É a gente voltar esse tempo, o tempo de santidade. Buscar Deus em oração, gente. Sabe? E que espero que a gente não comece e pare pelo caminho. A gente é pouca gente hoje aqui, mas o que Deus tem falado e Deus tem mostrado, que isso aqui vai estar lotado de gente comprometida. Não gente só para curiosidade, não, mas comprometida. Comprometida, isso nós precisamos. Vamos terminar aqui. O cristão verdadeiro tem algumas características importantes. Em primeiro lugar, ele tem uma experiência pessoal com Cristo, chamada na Bíblia de novo nascimento. É o que está lá em João 3,3, né? Que ele que não nasce da carne do Espírito não pode ver o reino de Deus. O primeiro passo é ver. Hoje nós não estamos no céu, mas nós conseguimos ver o céu, sabendo para onde nós vamos, através da palavra. Através dessa palavra. Então, aquele que é nascido, não da carne, mas do Espírito, ele consegue ver o reino de Deus. Então, o que quer dizer isso? Tudo que você for fazer, você consegue ver o reino de Deus ali no meio. E o que é ver o reino de Deus? Por exemplo, eu estou aqui, nós estamos no churrasco, aniversário do pastor Luciano, só picanha, aqui na igreja, pastor Aprígio, sem refrigerante para não engordar, só água com gás. E a gente vê o reino de Deus no churrasco e trazer, gente, vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer um comentário aqui, como é que está a nossa vida? Será que a nossa vida está boa diante do Senhor? Nós conseguimos ver o reino dele em todo lugar onde nós vamos. Nós vamos fazer um negócio com uma pessoa, comprar, vender alguma coisa, a gente consegue ser uma bênção na vida daquela pessoa que estamos negociando? Entende, irmãos? Ou se nós só queremos o dinheiro daquela pessoa, da compra e da venda, e daquilo ou daquilo outro, entende, irmãos? Ver o reino de Deus é isso. Quem é nascido de novo, você sabe que nos Estados Unidos, todo mundo é cristão. Os americanos. 99% dos americanos são cristãos. Só que hoje tem uma nomenclatura, porque falar que é cristão, a pessoa está lá na praia, tomando uma cerveja gelada, se embriagando, está na boate, ele é um cristão. Pergunta para ele: ei, você é cristão? Sim, sou cristão. Então hoje tem, para diferenciar quem cumpre a palavra, quem é crente genuíno, quem é um cristão genuíno, e quem não é. Lá eles falam que eles são born again.
pergunta pro David, are you Christian? I'm a born again. Você é cristão? Sou nascido de novo. Porque o nascido de novo, ele é genuíno. Não é porque cristianismo nos Estados Unidos é cultura, gente. Cristão nos Estados Unidos é cultura. Então vamos aí. O cristão verdadeiro tem algumas características importantes. Em primeiro lugar, ele tem uma experiência pessoal com Cristo, chamada na Bíblia de novo nascimento. O conhecimento de Cristo traz transformações tão profundas que a Bíblia compara o nascimento de novo a um bebê que sai do ventre da mãe e começa a conhecer e ter contato com o mundo. Uma segunda característica é que o verdadeiro cristão quer conhecer mais profundamente a Cristo, portanto tem fome da palavra de Deus. Isso é forte, hein? Uma terceira característica é que o cristão verdadeiro não só conhece pessoalmente a Cristo, tem fome da sua palavra, mas quer obedecer ao seu Senhor em tudo. A obediência é fundamental na vida do cristão verdadeiro. Alguém lê para mim Hebreus 5, 8, 9. Hebreus 5, 8, 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ah, pastor, Jesus obedeceu. Aí está falando que ele obedeceu. Ele aprendeu a obediência. Jesus aprendeu a ser obediente. Amém, irmãos? Amém. Ah, mas Jesus, ele era filho de Deus. Ele era o Todo-Poderoso. É fácil para ele, né? É fácil. Leia aí Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 8, por favor. Filipenses 2, do 5 até o 8. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo, que teve em Cristo Jesus. Pode ler. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Não, ele abriu mão do seu poderio, sendo filho de Deus, sendo igual a Deus. Ele abriu mão, não quero, vai, continua. Coisa a que se devia aferrar. Mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Você leu até o 8? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Ele viveu o que nós estamos vivendo hoje, gente. Ou pior. Porque Cristo veio trazer algo novo, uma nova aliança. Imagina você uma tradição judaica por vários anos. Aí você chega do nada e fala assim, ó, tá todo mundo errado. Para. Agora é aqui, ó, o caminho é esse aqui. E eu vou falar do teu amor. E eu vou